teste neuropsicológico não faz diagnóstico. O diagnóstico de bipolaridade, ele é soberanamente clínico. Nenhum exame laboratorial ou de imagem, ou mesmo uma avaliação neuropsicológica, identifica ou dá esse diagnóstico. O que dá o diagnóstico da bipolaridade? O diagnóstico de bipolaridade é feito a partir de um conjunto de sintomas, sinais, histórico ali do paciente. Então, às vezes o foco do teste acaba desviando a atenção do que é mais importante no momento. A gente buscar ter um diagnóstico, estabilizar o humor e a funcionalidade do paciente. E agora, psicóloga? Socorro! Priscila, qual é a aplicação dos testes neuropsicológicos na bipolaridade? Eles têm alguma utilidade? Eles podem ajudar? Podem atrapalhar? Quando e como aplicá-los? André, excelente pergunta. Realmente, o uso de testes no transtorno bipolar é um tema que gera bastante dúvida. Então, bem, os testes neuropsicológicos, eles podem ser úteis em alguns contextos. Por exemplo, quando há suspeita de comorbidades como TDAH, transtornos de aprendizagem ou até um quadro demencial, quando o paciente já está eutímico. Certo? Então, e ele apresenta ali umas dificuldades cognitivas importantes, com problemas de memória, atenção, planejamento, que afetam o dia a dia dele. Então, quando ele está eutímico, deixando aqui muito claro. Quando se busca, por exemplo, um mapeamento mais completo do funcionamento cerebral daquela pessoa para ajustar intervenções terapêuticas ou educacionais, até no contexto de pesquisas, para nós entendermos quais as áreas são mais afetadas no sentido da neuroprogressão da doença, da evolução da doença. Então, nesses casos, os testes ajudam a personalizar o tratamento e entender o que é do transtorno bipolar e o que pode ser de outra origem. Porém, quando os testes atrapalham? Bem, os testes atrapalham, por outro lado, quando eles são aplicados fora do tempo certo, sem indicação clara. Então, aí eles realmente podem atrapalhar. Durante um episódio, por exemplo, agudo de mania ou depressão, os resultados não vão ser nada confiáveis, vão ser bem pouco confiáveis. Então, assim, também quando usados na tentativa de fechar diagnósticos sozinhos. O risco é gerar confusão, autodiagnóstico ou até estigma. Então, teste neuropsicológico não faz diagnóstico. O diagnóstico de bipolaridade, ele é soberanamente clínico. Nenhum exame laboratorial ou de imagem, ou mesmo uma avaliação neuropsicológica, identifica ou dá esse diagnóstico. O que dá o diagnóstico da bipolaridade? O diagnóstico de bipolaridade é feito a partir de um conjunto de sintomas, sinais, histórico ali do paciente. Então, às vezes o foco do teste acaba desviando a atenção do que é mais importante no momento. A gente buscar ter um diagnóstico, estabilizar o humor e a funcionalidade do paciente. Então, os testes não são vilões, mas também não são nenhuma solução mágica, como as pessoas querem. A questão é que eles são ferramentas e, como toda ferramenta, elas precisam ser utilizadas na hora certa, com um objetivo muito claro. Ok? Então, do ponto de vista prático, a avaliação neuropsicológica, ela pode identificar áreas de dificuldade que podem ser afetadas, digamos assim, no cérebro daquele paciente, clinicamente falando, para uma intervenção farmacológica mais eficiente e também a gente pensando em intervenções de reabilitação cognitiva comportamentais. Então, por exemplo, eu vou citar aqui a revisão sistematizada que foi feita com resultados de testes neuropsicológicos que mostra que, por exemplo, em relação ao efeito da sintomatologia do episódio no desempenho ali neuropsicológico da pessoa, há indícios de que pacientes bipolares em episódio depressivo, eles apresentam mais dificuldades em testes que avaliam o funcionamento executivo quando comparados, por exemplo, com um paciente depressivo unipolar. Já pacientes em mania, eles vão ter dificuldade do controle inibitório, no processamento de informação visoespacial, na fluência verbal. Então, o que a gente vai observando nesses testes? Que os déficits cognitivos, eles se localizam basicamente em componentes de função executiva, considerando-se assim a hipótese de uma possível disfunção em regiões frontoestriatais. Então, tá vendo a questão da função do teste? É mais nesse sentido da gente entender onde isso se localiza.
E aí, com base nos resultados descritos e até na observação clínica que a gente faz, torna-se compreensível que a vida social, familiar, ocupacional de pacientes que têm bipolaridade é muito afetada, não somente pelos sintomas da doença em si, como também com falhas no desempenho cognitivo. Então, sendo necessário a gente levar esses aspectos em consideração numa abordagem terapêutica mais abrangente para o paciente, tanto na parte medicamentosa quanto na psicoterapia. O que a gente está falando? No tratamento, a gente vai estar sempre cuidando de ter essa funcionalidade do paciente. Então, por conta da gente entender a questão da gravidade da doença, muitas vezes da neuroprogressão, a gente sabe, né, que pacientes com transtorno bipolar apresentam dificuldades em vários domínios cognitivos, sendo que alguns persistem mesmo após a remissão do sintoma, porque quanto mais episódios aquele paciente vai tendo, mais vai cronificando essa doença e esses prejuízos. Então, os déficits encontrados se localizam muito nessas funções executivas. E aí sabe-se que tanto os episódios depressivos quanto os maníacos interferem de forma significativa nessa adaptação psicossocial que mobiliza os pesquisadores a tentar definir um perfil neuropsicológico típico nas duas fases da doença e procurando também associar os resultados encontrados à existência de circuitos neuroautonômicos específicos. Tá vendo qual que é a importância dos testes para a gente? Não é para fechar diagnóstico. Então, mais alguns dados aqui interessantes. Verificaram também nesses estudos, com os testes, que na mania é difícil para o paciente manter a atenção, inibir a resposta inapropriada, enquanto que na depressão o problema estaria mais na questão da atenção dividida. Erros e omissões geralmente ocorrem mais nos quadros de mania. Pacientes bipolares em mania apresentavam episódios mistos que demonstravam ali déficits importantes nas tarefas que avaliam, por exemplo, a memória episódica, a memória de trabalho, a atenção visoespacial, a capacidade para solucionar problemas. Os deprimidos bipolares já tiveram dificuldade apenas em realizar a tarefa que avaliava, por exemplo, a memória episódica. Então, se você ou alguém próximo está em tratamento da bipolaridade, converse com um psicólogo e um psiquiatra de confiança sobre a real necessidade de uma avaliação neuropsicológica.